Queria inicialmente agradecer o convite da diretoria do Conselho Regional de Farmácia para nós virmos revisar alguns temas aqui em microbiologia. Hoje, basicamente, nós vamos em 30, 40 minutos tentar mostrar para vocês o que nós achamos extremamente importante em urocultura. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, vamos pegar uma placa, vamos pegar a urina e vamos semeá-la. Vamos colocar na estufa, o dia seguinte nós vamos saber se essa urina é significativa ou não. No entanto, isto hoje é impossível de ser realizado no laboratório. Para nós fazermos uma cultura de urina, nós vamos ter que contextualizar esse exame, esse material, esse paciente em toda a rotina. É o que nós vamos tentar mostrar para vocês. O que efetivamente o farmacêutico precisa saber a respeito de urinocultura? Ele tem que saber primeiro que urina é o material que mais chega no laboratório de microbiologia. Então nós costumamos dizer para os nossos alunos e para os nossos colegas que se você fizer bem cultura de urina, você faz bem a maioria das rotinas dentro do laboratório. Se você vai num laboratório privado, você chega a ter 80%, 90% das amostras urina. Se você vai num laboratório público, um laboratório institucional, por exemplo, o Hospital de Clínicas, nosso laboratório de bacteriologia do Hospital de Clínicas, você vê que existe uma tendência de diminuir o número de urina. Ainda assim, é o principal material que chega no laboratório. E é o segundo sítio mais comum de infecção que nós observamos em humanos. Qual que é a informação que o laboratório efetivamente deve ter sobre a urocultura? Depois nós vamos mostrar se o laboratório tem ou não. Mas o que ele teria que saber? Esses critérios aqui, não sou eu que criei. Esses critérios são os critérios que a Sociedade Americana de Microbiologia preconiza. Você é obrigado a saber o sexo do paciente. Você é obrigado a saber a sua idade, conforme a idade varia também os micro-organismos e os procedimentos. Você tem que saber se esse indivíduo está usando ou não antimicrobianos. E quando nós falamos de usar antimicrobianos, nós não estamos dizendo antimicrobiano visando combater uma infecção urinária. Pode ser um antimicrobiano por causa de uma dor na orofaringe. Então nós temos que saber se o paciente utiliza ou não antimicrobiano. Nós temos que saber o horário da coleta. Porque se o horário da coleta for muito tardio, se tiver sido decorrido muito tempo da coleta e do implante, nós vamos ter resultados insatisfatórios. Nós temos que saber que hora que esse material foi semeado, para ver que horas que a gente vai poder lê-lo. Se existe alguma cultura anterior, porque nós laboratórios, temos que sempre procurar comparar os resultados. Onde foi realizada essa cultura anterior, para talvez ligar para o colega e discutir a situação. Onde e como a amostra foi obtida, mais para frente nós vamos trabalhar esse assunto, e se existem os resultados do parcial de urina. O exame de parcial de urina cada vez é mais importante. Não sei se nós vamos ter um módulo específico, eu penso que sim, mas o exame de parcial de urina hoje bem realizado é uma ferramenta extremamente útil para a cultura de urina, porque esses resultados têm que ser comparados, são equivalentes. O exame de parcial é um exame rápido e diz que é bem feito, contribui enormemente para o diagnóstico das infecções do trato urinário. Bom, eu falei que aqueles eram os critérios que a Sociedade Americana de Microbiologia previa que nós deveríamos saber, nós laboratórios. A Sociedade Europeia de Microbiologia diz coisas muito semelhantes. Nós temos que saber a idade, informações clínicas como gravidez, porque na gravidez o laboratório deve se comportar de maneira diferente. Se existem anomalias anatômicas ou funcionais do trato urinário, se existem desordens neurológicas, se existe doença crônica do trato urinário, se existe alguma operação ou hospitalização recente, para nós pensarmos de um procedimento iatrogênico que possa ter induzido uma infecção. Se existe alguma terapia imunossupressora, se o paciente tem diabetes e foi tratado ou não com antimicrobianos. Se o paciente tem sinais clínicos de pielonefrite, como dor lombar ou febre, e como a urina foi coletada.
Ou seja, ambas as sociedades, são critérios internacionais, dizem que nós não podemos fazer uma cultura de urina se nós não soubermos como e onde a urina foi coletada, né? Nota-se com isso a importância da coleta. Mas o que o laboratório efetivamente sabe? O que nós sabemos a respeito? Esse foi um trabalho, um TCC, da pós-graduação de microbiologia na PUC, lá do professor Piloneto, em que uma colega nossa, a Bolsoni, no ano passado, fez com a doutora Helena e eu, uma análise numa cidade de porte médio, uma cidade do interior, de porte médio, um laboratório bom. Ela pegou uma série de amostras de urina, descartou aquelas que não eram interessantes ao processo, e ela verificou que mais da metade das amostras não constava o sexo na requisição. Algumas, ou mais da metade, também não constava a idade. E a maioria, 81%, não constava a indicação clínica. Por que o paciente estava fazendo cultura de urina? Ela aplicou um questionário muito bem elaborado para os pacientes, procurando saber por que eles estavam ali no laboratório. Por que eles tinham levado aquele material e o que eles estavam fazendo ali. E ela percebeu que a metade, aproximadamente, dos pacientes não tinham nenhum sinal de infecção do trato urinário. Ou seja, estavam fazendo cultura de urina sem necessidade. Então, vocês vejam que isso aqui é um dado que é alarmante, né? Que nem sempre a cultura de urina é feita da maneira adequada. E para nós, o que a gente sempre discute, e o laboratório às vezes insiste em fazer, é fazer apenas uma amostra de urina para a cultura. Eu diria isso também é válido para o parcial. Quando nós temos pacientes do sexo feminino, nós sabemos que uma amostra nós temos um grau de confiabilidade apenas de 80%. Com 2 amostras 90%, com 3 100%, né? Em homens, evidentemente, muda um pouquinho. Se ele não tem fimose, se o prepúcio foi retraído, foi feita uma boa higiene, se foi desprezado o primeiro jato, nós podemos ter uma assertiva até de 100%. No entanto, nas crianças, como é que a coisa funciona? Quando nós falamos criança, nós falamos saco coletor. Felizmente, na maioria das crianças, né, principalmente na tenra idade, nós utilizamos saco coletor. E como é que funciona uma amostra em criança? Só tem confiabilidade quando é negativa. Uma amostra sendo positiva, significa o quê? Que nós deveríamos repetir 2 ou 3 vezes para ver se nós aumentamos o grau de confiabilidade. Nós que temos filhos, netos, sobrinhos e os amamos tanto, sabemos o que, e nós como farmacêuticos sabemos o quão deletério é ficarmos durante uma semana, 10 dias, 14 dias, administrando um antimicrobiano numa criança. Todos os efeitos deletérios do processo, né? Então, uma amostra em criança é válida como negativa. Positiva é bastante questionável. Como é que nós podemos valorizar uma amostra de urina? Se nós coletarmos no laboratório sobre supervisão direta. Quando nós falamos supervisão direta, é uma coisa estranha, seria nós entrarmos com o paciente na sala de coleta, orientá-lo como ele coleta, assisti-lo ele urinar. Tem vários pacientes sequer que não vão conseguir isso. Mas você não precisa entrar, mas você tem que orientar, né? Olha, você vai entrar ali. Tem alguns laboratórios até que agora eu costumo fazer um vídeo, tem na sala um vídeo, mostrando como é que se coleta. Por que isso? Quando você coleta no laboratório, você reduz muito a contaminação e você aumenta o número de culturas, negativas. Você diminui o número de cultura falso-positiva. Com isso, você aumenta o lucro do laboratório. Nós temos que fazer uma microbiologia moderna, uma microbiologia ágil, mas uma microbiologia, o laboratório tem que dar lucro. Não pode ser deficitário, não é verdade? Senão não teria razão de ser. É um comércio diferenciável, mas é um comércio que tem que dar lucro. Então, nós notamos que, infelizmente, poucos dos laboratórios fazem a sua coleta no local. No entanto, a gente nota, ainda que intuitivamente, quando viajamos, participamos de congresso, que existe uma tendência nos laboratórios fazerem mais a coleta. Por quê?
vai-se aumentar a lucratividade. Nós pegamos essas 4 amostras aleatoriamente. Para quem conhece esse fundo sabe que é nosso laboratório do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Nós pegamos aleatoriamente 4 amostras de urina, num dos dias lá, que no HC costuma ter 200, 300 amostras até de urina por dia. E eu trouxe esse slide aqui porque ele, na realidade, nós já instruímos o paciente, nós já coletamos no laboratório, mas aqui, efetivamente, começa o nosso exame de urina. Aqui que o farmacêutico deve atentar. Esse tipo de análise, ele deve anotar na requisição, que a urina foi observada extremamente turva. Isso aqui é uma urina medicamentosa. Essa é uma urina também turva, com um grau de turvação menor do que esse, e essa é uma urina aqui, ictérica, tem urobilinogênio, sei lá o que tem, mas é uma urina também alterada. Essa análise macroscópica é extremamente importante, porque uma urina desse tipo é muito difícil que vá dar uma cultura negativa. Então nós temos que ter esse dado bem aceito, é extremamente importante. Piúria constitui, se vocês vão ver depois de urinálise, talvez a coisa mais importante dentro do nosso parcial de urina. Aqui para nós é importante nós citarmos algumas coisas antes de falar da cultura. Por exemplo, nós podemos determinar piúria por métodos microscópicos e por tiras reativas. Nós já falamos da tira. Mas nós temos que deixar claro que a presença de um leucócito por campo de pequeno aumento equivale a 3 leucócitos por milímetro cúbico. Isso numa urina não centrifugada. Portanto, nós observarmos a urina antes de fazer a coloração de Gram, mesmo que não tenha sido pedido urinálise, já nos dá uma dica boa para o exame, né? Situações clínicas que se recomenda o uso da fita para a triagem de bacteriúria e leucocitúria. Nessas situações, seria quase sempre obrigado, antes de fazer a cultura, mesmo que não tenha sido feito parcial, que nós utilizássemos uma fita que pesquisa leucócito esterase. Em pacientes assintomáticas grávidas, principalmente no 4º mês, na cistite aguda não complicada, porque o resultado negativo exclui o diagnóstico de infecção de trato urinário nas pacientes sintomáticas. E, no entanto, fala-se tanto em triagem, algumas vezes até parece que ela é mais importante que a cultura, mas tem situações que ela deve ser evitada. Quando nós temos pacientes cateterizados, em que a presença de genes, vamos dizer assim, atípicos. O Pseudomonas não é um uropatógeno, ele é, mas ele é encontrado mais naquelas situações em que existe uma conotação iatrogênica. Pacientes cateterizados podem apresentar Pseudomonas, podem apresentar uma cândida, podem apresentar enterococcus ou acinetobacter. Então, nessas situações, não é recomendada a triagem. Pacientes com bexiga neurogênica, que apresentam uma leucocitúria crônica, também é contraindicada a triagem. E pacientes utilizando drogas que possam interferir com os testes de triagem. Portanto, vocês vejam que é necessário o farmacêutico, quando vai fazer exame de urina, saber até que tipo de medicamentos que o paciente está utilizando, né? Nossa visão de farmacêutico tem que ser uma visão mais ampla. Os testes rápidos de triagem devem ser interpretados com critério e, portanto, não substituem as investigações citológicas e microbiológicas. Eu digo isso como um alerta porque existe uma tendência a se utilizar alguns testes de triagem, algumas vezes até automatizados, no sentido de dispensar, de não fazer a cultura depois. Eu acho que nós temos que ter um certo critério e cautela em relação a isso, porque nós podemos comprometer os resultados, né? A triagem de bacteriúria, para nós, pré-cultura, é talvez o procedimento mais fácil de ser realizado no hospital. A coloração de Gram da urina não centrifugada é extremamente simples de fazer. Você utiliza-se uma gota, ou seja, 50 microlitros, coloca numa lâmina bastante limpa, desengordurada, fixa esse material na estufa a 36 graus por alguns minutos, depois faz a coloração. Leva seu microscópio em imersão,
com a gotinha de óleo de imersão. Esse é você observar uma bactéria ou mais por campo. Pelo menos isso em 20 campos, uma média de 20 campos, significa que essa sua cultura vai ter que ser superior a 10 a quinta. Vai ter que dar uma contagem de colônias superior a 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de urina. Aquelas urinas que nós mostramos agora há pouco, aquelas 4 amostras do Hospital de Clínicas, que uma delas era verde medicamentosa, todas elas têm uma turvação que seguramente daria uma contagem superior. No entanto, o fato de uma urina ser turva não significa que ela vai ter uma contagem alta, mas é um dado extremamente relevante. E esse procedimento nosso tem uma sensibilidade e uma especificidade superior a 90%. No entanto, a ideia era fazer triagem de bacterúria, ele é sensível para contagens baixas. Quando a contagem é alta e você vê uma célula, ou até um leucócito, também é interessante, dá para usar o mesmo raciocínio por campo, isso é muito bom. Por que é bom? Porque você vai dar esse dado, informar ao médico e ele vai começar a terapia. Só que em contagens baixas, ou seja, crianças, grávidas, idosos, pacientes cateterizados, você não pode dizer que, por o fato de você não ter visto, você vai descartar. Não é possível. Então, o objetivo, como eu falei, seria eliminar a cultura de amostra negativa. É difícil, porque ela tem inabilidade quando a cultura é em baixo nível, quando a contagem de colônia é baixa. No entanto, permite que a gente veja a piúria, se não foi feito o parcial, não foi feito a fitinha, aplicada a fitinha de urina. Ele é rápido. Quanto tempo a gente leva para fazer um GRAM? 1, 2, 3 minutos. Né? Extremamente rápido. E o que eu acho mais importante do GRAM, e vou mostrar na sequência um trabalho realizado no Hospital de Clínicas, por uma aluna na nossa sala da PUC, o mais importante do GRAM é que você consegue verificar com um grau de assertividade muito grande se essa urina é mal colhida ou não. Se a urina é mal colhida, não tem razão você fazer a cultura, porque você pode isolar na cultura uma Escherichia coli, que é um uropatógeno. Você pode isolar um Staphylococcus aureus. E se você der esse resultado, você está afirmando que aquilo é uma evidência bacteriológica. E se o paciente tiver sintomatologia, o clínico vai administrar um antimicrobiano durante 5, 7 ou 10 dias. E a culpa é sua. Ou a culpa é nossa. Né? Então, a maior vantagem do GRAM é o início da terapia. O paciente chega no hospital com sintomatologia de infecção. Você observa no GRAM que existe uma quantidade boa de coco ou de bacilo, você pode informar e, segundo essa informação, o clínico pode imediatamente entrar com antibiótico. E como é que o GRAM pode auxiliar no descarte de amostras contaminadas? Esse trabalho foi um trabalho de conclusão de curso feito por uma aluna nossa orientando lá na PUC, orientanda da PUC, e que ela pegou o número grande de urinas do dia e analisou perto de 1000 amostras e fez o GRAM, fez a cultura e depois fez a comparação dos resultados. Então eu queria mostrar algumas imagens que eu acho extremamente importantes para vocês. Por exemplo, olhem essa imagem, essa amostra aqui, amostra 413, tem aqui umas células que parecem ser leucócito, né? A coloração não ficou muito boa, mas com certeza é o leucócito. E nós temos aqui uma microbiota variada. Nota que aqui tem bacilo gram-positivo, tem coco gram-positivo, tem bacilo gram-negativo. Esse tipo aqui de microbiota variada, associado à presença de células epiteliais, que esse caso também tinha, ele é indicativo de contaminação. E se nós fizermos essa cultura dessa amostra, esse bacilo gram-negativo pode ser Escherichia coli. E nós podemos induzir a resultado contraditório. Olha essa outra situação, uma quantidade enorme de bacilos gram-negativos, não existia também nada de leucócito, nada de células epiteliais, tem alguns cocos gram-positivos aqui também. Isso
foi solicitada outra amostra porque era contaminação. Olha essa outra situação, esse é clássico, né? Se isso aqui fosse um material de conteúdo genital feminino, seria ótimo até para nós fazermos diagnóstico, mas urina, a maioria dos objetos que nós poderíamos observar eram células epiteliais. Olha essa outra situação aqui. Aqui nós temos hifa, né? E levedura de cândida. Então isso aqui raramente vai ser significativo como agente de uma infecção do trato urinário. Pode ser? Pode. Existe infecção por cândida? Existe. Mas na maioria das vezes isso é contaminação genital. A Isabelle chegou à conclusão nesse trabalho conosco que se ela implantasse uma técnica de triagem das amostras, que nós descartássemos apenas as que estivessem contaminadas dentro da rotina do Hospital de Clínicas, nós economizaríamos em placa 21%. Então significa que nós usaríamos 1/5 a menos de placa se nós utilizássemos descartar as urinas, ou seja, não fazer a cultura, jogar a cultura fora e dizer para a enfermeira, para o médico, para o auxiliar de enfermagem: olha, a amostra que você mandou para nós é um lixo técnico, é um lixo microbiológico. Eu não posso fazer essa cultura que eu vou me comprometer. E o nosso grande professor, famoso, que todo mundo lê o livro, em todo o Brasil, em todo o mundo, o livro do Kahneman, o que o professor Kahneman diz já em 2006, que a coloração de grã é um método barato, não dispendioso, para extirpar bacteriúria. Mas a maioria dos laboratórios não utiliza como triagem. Então o problema não é nosso no Brasil. O problema é um problema já internacional, né? Quando que é indicada a cultura? Já que o nosso objetivo é falar sobre urocultura, e a gente já vai começar a falar sobre isso, e a pesquisa de leucócito. É indicada sempre em crianças, é indicada em adultos jovens, em ambos os sexos, de pacientes com diabetes, sempre em diabetes é indicado, ou outra doença crônica, imunossuprimidos, grávidas, sempre é indicado. A infecção recorrente é indicado para comparar com o episódio imediatamente anterior. Pacientes com anomalias conhecidas do trato urinário, sempre tem que se fazer a pesquisa de leucócito, a cultura, e comparar os resultados, né? Para descartar pielonefrite e nas falhas terapêuticas. Sempre nessas situações. Então vocês vejam que na maioria das situações a gente deve fazer cultura, né? Tem exceção, que nós já vamos ver, né? Onde que não seria necessário cultura? Apenas quando é uma mulher jovem saudável. É uma mulher jovem saudável, é o primeiro episódio de suspeita de infecção. Normalmente o médico que trata as pacientes daquela comunidade deve saber qual que é o antibiótico adequado, o antimicrobiano adequado. Nessa situação, ele deveria somente ter uma pesquisa de leucócito. Não que seja contraindicada a cultura, disse que não é necessária. No entanto, em todas aquelas outras situações do nosso slide anterior, é absolutamente necessário, ou são absolutamente necessárias. Outros pacientes, nós devemos fazer a cultura e antibiograma após terapia empírica, né? Como que nós devemos processar as amostras? Então, nós fazemos a bacterioscopia da gota de urina não centrifugada. Qual que é a grande vantagem dessa bacterioscopia? A grande vantagem dessa bacterioscopia é que nós podemos escolher o tamanho da alça. A maioria das pessoas usa a alça calibrada. Então nós temos essa pequena que é de 1 microlitro e a grande que é 10. Se nós fizermos a bacterioscopia e não vimos nada, nós vamos usar a alça grande, seja de metal ou plástica, porque nós vamos aumentar a sensibilidade da nossa pesquisa. Não é verdade? Se nós vemos pelo menos uma célula por campo, nós vamos usar a alça pequena, porque dessa maneira a gente vai conseguir ter um crescimento mais adequado e vamos obter colônias isoladas, que é a nossa necessidade, né? E depois nós vamos semear essa amostra com essa alça no meio de CLED, que é o mais utilizado, ou no agar-sangue MACONC, ou no meio cromogênico. A gente já discute sobre isso. Então,
Aquilo que eu falei, não vimos nada, nós vamos utilizar a alça pequena, ouvimos muito pouco. Se a gente viu o que é recomendável, pelo menos uma célula por campo, vamos usar a alça de 1:1000. É extremamente importante a introdução da alça dentro da urina. Essa maneira horizontal, aqui, perpendicular, é indicada. Quando nós colocamos de maneira oblíqua, às vezes a quantidade de urina absorvida não é adequada, nós podemos ter diferença na contagem. Ok, agora vamos mostrar para vocês alguns aspectos desejáveis da semeadura no meio de Clade. Essa é a placa de Clade, né? A urina foi colocada dessa maneira e foi semeada assim. Esse é o aspecto, parece uma conífera, né? Esse é o aspecto desejado. Deve sempre ser semeada dessa maneira. Isso aqui está determinado internacionalmente, para a gente verificar se não existe contaminação na placa. Por quê? Se nós não tivéssemos esse tipo de crescimento, começasse a crescer daqui para cá, poderia ser que existisse uma microcolônia na placa e a gente estaria investigando a bactéria que estava na placa e não que estava na amostra do paciente, né? Uma outra situação, colônias lactose negativa, né? Aqui o inóculo é bem maior que o outro, né? E quais são os meios recomendados para a urinocultura? A Sociedade Americana recomenda que se use sangue, McConk e o meio cromogênico, e a Sociedade Europeia recomenda mais o Clade e o meio cromogênico. Aqui no Brasil nós utilizamos quase sempre, a maioria dos laboratórios, Clade, e hoje existe uma tendência em utilizar-se o meio cromogênico, depois a gente discute o porquê. O Clade para nós é muito vantajoso, por quê? Porque os uropatógenos se desenvolvem de maneira tranquila. É fácil fazer, ele é de baixo custo, se você não quiser comprar, você mesmo prepara no laboratório. Ele consegue inibir o swine do Proteus, ele tem uma estabilidade grande, ele resiste a mais de 30, 60 dias na geladeira. Ele nos permite ver a leitura da lactose, o que é importante. E se você quiser colocar nesse meio um pouquinho de triptofano, ele permite até que você possa ler indol dentro do meio de Clade. Esta placa nós trouxemos de propósito, porque é uma imagem que a gente... Tem até a propaganda do Tia, né? Ali, ó, tem nada a ver com a imagem. É uma imagem que a gente obteve no HC e nunca esqueceu. É uma placa de um uropatógeno importante para nós e que muita gente, às vezes, fica pensando que não se desenvolve bem no Clade. Esse aqui é uma placa de Streptococcus agalacti, Streptococcus do grupo B. Extremamente importante em gestantes, né? Você veja que, embora seja um estreptococo, que tenha uma certa necessidade, exige um pouco, uma quantidade de nutrientes maior que um estáfilo, que um bacilo granativo, ele forma colônias pequenas, mas desde que você coloque uma luz dessa maneira, né, a luz aqui foi incidida de trás para frente, você consegue verificar o desenvolvimento colonial. Isso aqui seria melhor no agar-sangue? Com certeza. Se antes de fazer essa cultura nós tivéssemos visualizado que era um Streptococcus e lido na requisição que era uma paciente, nós teríamos colocado o que junto? Um agar-sangue, ok? Essa aqui é uma placa que tem de um lado o Clade e do outro lado o McConk. É interessante porque se desenvolve bem nos dois lados, nós sabemos que é um gram negativo. Então vocês vejam, esse aspecto aqui observado, isso aqui é muito difícil que não seja uma Escherichia coli. Evidentemente, nós vamos identificar como sendo, para verificar se é ou não uma Escherichia coli. A doutora Helena, depois de outro módulo, vai falar sobre isso. Mas você, a tendência de não ser coli isso, desde que seja uma paciente comunitária ou um paciente comunitário, é muito pequena. Os meios cromogênicos nos dão uma certa folga, eu diria, uma certa vantagem na identificação. Por eles terem cromógenos específicos, nós sabemos, por exemplo, que esse meio cromogênico, esse tipo de colônia dessa coloração é uma Escherichia coli. Então, isso tem um grau de assertividade muito grande e, basicamente, pode dispensar até outras provas, principalmente se no paciente comunitário.
Aqui, se nós contarmos as colônias, né, que deve ter mais do que 50 colônias, tem colônias agrupadas, e multiplicarmos por 1000, que usamos a alça de 1 microlitro, nós vamos obter a contagem de colônia desse material. O Staphylococcus saprophyticus foi semeado aqui da amostra desse paciente, evidentemente não se desenvolve no meio de Maconque, porque ele é um gram positivo, se desenvolve muito bem no CLED e se desenvolve bem também no meio cromogênico, embora esse meio cromogênico não nos auxilie muito, né? Porque não tem nenhum cromógeno para Staphylococcus saprophyticus. Já o Proteus mirabilis, no meio de Maconque e no meio de CLED, apresenta essas colônias lactose negativas claras, diferente da coli que fica sempre vermelha, mas no meio cromogênico ele apresenta essa cor amarronzada no meio de cultura, nas colônias, mas principalmente esse pigmento no meio, que nos dá uma identificação que seja Proteus. Enterococcus fecalis, né? Também colônias pequenas, no GRAM já mostraram que eram Streptococcus, nos dão essa coloração. Klebsiella pneumoniae, tem o Enterobacter, pode ficar parecido, mas esse aspecto mucoide aqui nos dá uma dica extremamente importante de identificação, né? Nos auxilia também. Embora esse aspecto mucoide também daria no CLED e no Maconque. Não é exclusivo. E talvez uma das maiores vantagens do meio cromogênico, vejam, aqui tem uma colônia vermelha, aqui tem azuis, aqui tem brancas, né? Essas brancas aqui já dá para saber que é Proteus, né? Pela cor que foi disseminada, difundida no meio da cultura. Essa talvez seja uma das maiores vantagens do cromogênico. Nos propicia verificar a contaminação. Então, um aspecto desse, nós temos mais de 90% de chance de ser uma amostra inadequada. Como pode ser identificada, eu não vou meter isso, que a doutora Helena vai falar depois, né? Mas vocês vejam, um meio cromogênico que custa de R$2 a R$3, que seja R$4, já nos dá, em termos de Escherichia coli, uma identificação bastante assertiva. E o próprio meio de Rugai, para Escherichia coli, o meio de Rugai, um tubo não custa mais de R$2, também nos auxilia de uma maneira bastante grande na identificação de coli. Então, em urina, eu não diria identificação em copo-cultura, em outros materiais, que vai ser depois falado, mas em urina, sempre o nosso objetivo é tentar identificar coli, que é a coisa mais rápida e mais econômica. Não existe apenas um tipo de urina, de cultura de urina. A maioria das culturas que nós fazemos são culturas de pacientes, urinas de rotina, de pacientes externos e de pacientes com infecção não complicada. No entanto, é importante dizer que tem situações que exigem do laboratório a necessidade de fazer mais coisas na cultura de urina. São ditas culturas de vigilância ou culturas especiais. Quando são pacientes geriátricos ou que têm catéter de demora, é importante fazer uma cultura com mais meios de cultura e até usando meios seletivos, porque a colonização ou a infecção por patógenos múltiplos passa a ser comum, né? E, na especial, quando nós temos cultura negativa, quando o paciente não reage à terapia e também na suspeita de um patógeno incomum. É raro infecção urinária por anaeróbio, mas se você viu numa bacterioscopia um germe e a urina foi bem colhida, repetiu e viu de novo, e ele não se desenvolveu, pode ser um patógeno incomum, que necessite de um meio especial, tipo agar-sangue, agar-chocolate, ou até de uma metodologia especial para anaeróbio. Sobre a contagem de colônia, antigamente nós acreditávamos que apenas as contagens de colônias altas, né? Que existem mais de 100 colônias, superiores à quinta, aqui existem poucas colônias e de dois tipos. Hoje a gente sabe que qualquer contagem de colônia é significativa. Portanto, voltamos ao princípio da nossa aula. Coleta no laboratório com supervisão direta. O que é inaceitável em urina? O que é totalmente inaceitável? Cultura de ponta de catéter de Foley. Não é possível correlacionar o que foi isolado
na ponta do catéter de Foley com o germe que possa estar ou não fazendo infecção no paciente. É inaceitável receber a amostra em meio líquido, porque a contagem de colônia vai estar prejudicada. Fazer cultura de sedimento urinário, no sedimento nós concentramos a contaminação. Jato de urina ou catéter para anaeróbios. Primeiro jato de urina, se for pensar em Neisseria. Cultura para anaeróbio de rotina não compensa, é extremamente raro infecção urinária para anaeróbio. E amostras obtidas 2 horas sem refrigerar, não tem como fazer cultura. A não ser que você faça de negativa. Mas se faz e dá positivo, o que você vai dizer? É do paciente ou foi da estocagem? E não realizar antibiogramas quando as contagens são baixas, se a urina não for interpretada por um microbiologista. Por que não realizar antibiograma? Porque esse antibiograma pode induzir a um tratamento desnecessário. Existem situações que você poderia não fazer a cultura de urina? Existe um trabalho que nunca foi contestado, desse autor, já antigo, dos anos 80, que ele diz: se o paciente é do sexo masculino, você faz o GRAM, você não vê nada no GRAM, ele é um paciente assintomático, não teria razão de fazer cultura. Essa é a única situação que nós poderíamos dispensar a cultura. Paciente do sexo masculino, assintomático, você faz o GRAM e nada observa. Positividade das culturas seria em torno de 20% num laboratório privado, 26% no laboratório de referência. Mas o que eu quero mostrar com esse slide? Tanto esse como o anterior. No anterior acabou a imagem ficando sobreposta, mas nesse nos dá uma ideia. Que nós ainda temos um universo grande de culturas contaminadas. Por quê? Aquela questão da coleta do material. Toda amostra de urina deve ficar estocada a 4 graus até a liberação do resultado. Nós, uma dessas nossas visitas pelo interior do estado, nós observamos um laboratório que ele tinha um balcão frigorífico a 4 graus, mais 4, mais outro. Todas as amostras de urina que chegava, era colocada em cima do balcão, até ser processado. E o Stami, um autor, aí é da década de 60, né? Bastante antigo, ele citou e publicou essa frase que eu sempre gosto de colocar, que nunca foi questionada até hoje. Se pratica uma medicina melhor e com menos gastos, se após 48 a 72 horas de iniciada a terapia, se repita a cultura de urina, do que ficar administrando um antimicrobiano ineficaz ao paciente durante 10 dias. Obrigado. Para resumir, coletem a urina no laboratório, orientem o paciente, deixe a urina refrigerada, faça o GRAM, faça a pesquisa de holocausto e correlacione o GRAM com a cultura de urina. E tem dúvida? Peça outra amostra. Cultura de urina nós temos que mostrar para todos que fazem que não é um exame de uma amostra só. Deve ser realizado. Quantas mais amostras forem realizadas, é melhor. Por último, eu queria mostrar para vocês, acho que a Maria já conhece esse livro, de 800 páginas que fala só sobre infecção urinária, né? Nós usamos aí em 40 minutos, dar uma aula que existe aqui em 800 páginas. E quem tiver interesse de se aprofundar sobre o assunto, esse livro tem mais de 50 autores de todo o Brasil, ele vem contemplar o universo de infecção urinária de uma maneira bastante adequada. Muito obrigado.